Já começa daquele jeito, hein? Eita lasqueira, que isso? Já não gostei desse começo aí não, hein? Somos expulsos, demônio, em nome do Pai. Padre nuestro que estás en el cielo. Muitas pessoas duvidam da existência do sobrenatural. Já fica uma pergunta aqui no início desse vídeo aqui. Vocês acreditam nessas coisas ou vocês acham que é tudo lorota? Mas e quando eventos inexplicáveis acontecem? Quando testemunhas relatam vozes que não pertencem ao corpo que falam? Quando corpos se contorcem de formas impossíveis? Quando até mesmo a ciência não consegue oferecer respostas? Como a mulher desse vídeo, que antes se demonstrava calma e de repente começa a falar como se uma entidade tivesse tomado seu corpo. Qual seria a explicação para isso? Muitos falam que a maioria dos casos famosos registrados de possessões demoníacas não passam de problemas mentais. E é claro, a maioria deles, principalmente de igrejas, são falsos. Porém, a Bíblia descreve como essas aconteciam desde os tempos de Jesus, e ao longo da história, diversos casos foram relatados. O caso de Clara Germana Celi é um dos relatos mais perturbadores de possessões demoníacas já documentados. Ó, essa aí eu nunca tinha visto, hein? Clara Germânica, não sei o que. Eu acho que o único que eu ouvi de verdade foi aquele da famosa lá que teve até o filme. Eu acho que a grande maioria, né? Clara nasceu na África do Sul, em 1890, e foi criada em um ambiente estritamente cristão. Desde pequena, estudou em uma missão católica administrada por freiras. Aos 16 anos, no entanto, sua vida tomou um rumo aterrorizante. As primeiras mudanças começaram de forma sutil. Clara passou a demonstrar ódio por objetos religiosos, recusando-se a rezar e ficando visivelmente irritada ao ver crucifixos e bíblias. Mas logo os eventos se tornaram ainda mais perturbadores. Mano, sabe o que é perturbador? É tipo, a grande maioria, tipo, foi criada num lar cristão ou num convento ou em qualquer outra parada nesse aspecto. E aí do nada há uma transformação radical. Ah, mano, só pode ser diabólico isso aí, não tem lógica. De acordo com registros da época, Clara confessou a um padre que havia feito um pacto com o diabo. Ninguém sabe ao certo como ou porquê, mas pouco tempo depois, seu comportamento se tornou inexplicável. Ela falava línguas desconhecidas sem nunca ter aprendido, incluindo alemão, polonês e latim. Testemunhas afirmam que ela flutuava no ar, chegando a subir mais de 1 metro acima do chão. Após o ritual, Clara voltou a viver normalmente, sem mais sinais de possessão. No entanto, não se sabe ao certo o que aconteceu com ela depois disso, e o caso segue como um mistério. Kenneth Esse aí eu já vi um vídeo dele. Esse aí, o zóio dele parece que não sei. Copeland, um dos televangelistas mais conhecidos do mundo, frequentemente chama a atenção por suas expressões faciais intensas e discursos fervorosos. Muitos já notaram que, em certos momentos, sua aparência e comportamento parecem perturbadores. Seus olhos arregalados, risadas repentinas e mudanças bruscas no tom criam uma atmosfera quase teatral. Mas alguns espectadores enxergam algo além disso.
Há vários vídeos dele onde seu olhar parece fixo e penetrante, e pelos seus numerosos escândalos e falso evangelho, muitos dizem que ele pode estar possuído. I had a week off, and I was scheduled for Peru. And I prayed about it, and I thought, I'm not missing that dedication in Jerusalem. You said that you don't like to fly commercial because you don't want to get into a tube with a bunch of demons. Do you really believe that human beings are demons? No, I do not. And don't you ever say I did. We wrestle not with flesh and blood, but principalities and powers. Um dos momentos Sinistro, hein? Sinistro, isso aí é meio macabro esse coroa aí. mais famosos foi quando ele riu descontroladamente ao falar sobre a pandemia, mostrando uma expressão que muitos descreveram como demoníaca. O caso de Jeanette Hodgson é um dos relatos paranormais mais famosos da história e serviu de inspiração para o filme Invocação do Mal 2. A família Hodgson morava em uma casa modesta em Enfield, Londres, quando tudo começou. Jeanette, uma menina de apenas 11 anos, e sua irmã Margaret, de 13, foram as primeiras a notar que algo estava errado. Móveis começaram a se mover sozinhos. Ruídos misteriosos ecoavam pela casa, sem explicação. Mas o pior estava por vir. Com o tempo, Janet começou a demonstrar comportamentos estranhos, como se ela fosse influenciada pela casa. Sua voz mudava repentinamente, ela falava frases perturbadoras e parecia ser controlada por algo invisível. Don't you ever get a sore throat, Jane? Sure. You never get pain in the back of the neck or something? Doctor Who? Segundo testemunhas, seu corpo também flutuava. Ela emitia vozes guturais e masculinas, dizendo que a casa pertencia a um homem chamado Bill Wilkins, que havia morrido ali anos antes. Apesar das evidências, muitos céticos acreditam que Jeanette e sua irmã fabricaram os fenômenos. Uma brincadeira um tanto estranha para duas meninas. Ah, elas criaram da cabeça delas, de certo. Existem várias teorias sobre como as possessões acontecem. Dependendo da perspectiva religiosa, psicológica ou espiritual, rituais que tentam invocar espíritos, como brincadeiras com tabuleiros Ouija, feitiçaria ou comunicação com entidades desconhecidas, são frequentemente apontados como portas de entrada para forças malignas. Por isso é estritamente recomendável que você não entre em contato com esses lugares. A remoção de uma possessão pode ser um processo longo e difícil. O método mais tradicional e amplamente conhecido é um exorcismo realizado por um sacerdote ou religioso treinado. Eu vos expulso o demônio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa que a criatura de Deus participar em quem você santo do Pai Todo-Poderoso. Amém. Padre nuestro que estás en el cielo. É importante lembrar que muitos casos de possessão podem ser transtornos psicológicos severos, como esquizofrenia, transtorno dissociativo de identidade ou epilepsia do lobo temporal. Como o mais famoso caso, eu não poderia deixar de falar do exorcismo de Emily Rose. Ah, isso aí todo mundo conhece, né, velho? O caso de Annalise Mitchell, a jovem que inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose, é um dos relatos de possessões demoníacas mais famosos da história. O que começou com uma simples doença acabou se tornando um verdadeiro pesadelo, envolvendo padres, médicos e até um julgamento que chocou o mundo. Annalise Mitchell nasceu em 21 de setembro de 1952, na Alemanha, em uma família extremamente católica. Seus pais a criaram com base na fé, e ela era uma jovem devota. Mas tudo mudou quando, aos 16 anos, começou a ter convulsões inexplicáveis. Os médicos a diagnosticaram com epilepsia do lombo temporal, uma condição neurológica que poderia causar alucinações e estados alterados de consciência. Ela foi tratada com medicamentos, mas nada parecia melhorar. Pelo contrário, os sintomas começaram a piorar de forma assustadora.
Annelise dizia ver rostos demoníacos ao seu redor. Ouvia vozes ameaçadoras e afirmava estar sendo perseguida por algo invisível. Desesperada, a família de Annelise procurou a Igreja Católica pedindo ajuda. O Vaticano é extremamente rígido quanto à realização de exorcismo, exigindo provas concretas de possessão antes de aprovar o ritual. No entanto, os padres Ernest Alt e Arnold Rains foram designados para acompanhar o caso e começaram a observar Annelise. O que viram os deixou horrorizados. A jovem passou a falar em línguas desconhecidas, inclusive aquelas que ela não sabia. Desenvolveu uma força sobre-humana e demonstrava uma aversão extrema a objetos sagrados. Venero! Ich bin der dritte im Bunde! Durante 10 meses, Annelise passou por 67 sessões de exorcismo. Nossa, mano, que isso? Caraca, velho. Ô, que parada sinistra, velho. Mano, se tu é cético numa parada dessa aqui, tu não acredita, cara. Pô, não tem lógica, velho. Não tem lógica, velho. A parada é muito sinistra. Não tem como tu dizer que isso aqui é inexistente, que não é real, tá ligado? Eu, pelo menos, não consigo acreditar que não seja real. Não seja algo diabólico. Cada uma mais aterrorizante do que a outra. Sua condição se deteriorou rapidamente. Annelise parou de comer e beber, alegando que os demônios não a deixavam se alimentar. Seu corpo enfraqueceu até que no dia 1 de julho de 1976, infelizmente, ela veio a óbito. A culpa ficou para os pais e os padres, que foram julgados e condenados. A alegação era de que eles não procuraram tratamento médico. O julgamento foi um dos mais controversos da Alemanha, e especialistas argumentaram que seu estado era resultado de distúrbios psiquiátricos não tratados. Mas até hoje, o mistério permanece. Mas e você? Acredita nesses casos? Caraca, sinistro demais, hein?